E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite, meus irmãos. Para a gente é um prazer estar aqui com vocês e a gente agradece desde já pela recepção, né? A gente não é merecedor de nada. Está também aqui conosco, né, os membros do pastor João Bispo, irmão Claudemir. Deus possa abençoar, né? A gente é uma só fé, é uma só mensagem. Graças a Deus, o nosso espírito, ele é um espírito correto. É o mesmo espírito que estava no pastor, que é o Espírito Santo, é o que está nos guiando, né? Nós vamos ler aqui em São João, capítulo 17, no versículo 20. São João 17, versículo 20. Versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós podemos ler, nós podemos comparar, unir versículo com versículo, parágrafo com parágrafo. Nós podemos ouvir o nosso mensageiro do dia, mas se o teu Espírito Santo não vir e trazer a tua unção, trazer a tua manifestação neste quíntuplo de Efésios, porque, meu Pai, este quíntuplo de Efésios, assim como saiu de Jesus, estava nos discípulos, a mesmo saiu de Brana, estava em João, e agora sai de João e entra nos apóstolos, no profeta, no pastor, no mestre. Quando a gente fala profeta, é a mensagem, é a sua mensagem que o seu mensageiro deixou. Elas têm que estar em nós manifesta, não somente nos ministros, mas também na igreja, porque a tua promessa é que a tua igreja, ela é profeta. Ela também tem um assim, diz o Senhor. Nos ajude, dependemos inteiramente de Ti. Eu sou dependente do Senhor, tanto para falar, meus irmãos para ouvir e para a gente captar o que o Senhor tem feito neste dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos desde já. Amém. Sentai-vos. Eles desvalorizam a redenção.
A gente sabe que a palavra desvalorizar é desprezar, é rejeitar, é menosprezar. Então eles desvalorizam o que Deus já fez. Não é o que Deus vai fazer, é o que Deus já fez. E antes que a gente entre nisso, eu, como sempre, falo muito sem ler. Hoje eu quero ler primeiro para tentar depois falar alguma coisa. Nós vamos começar aqui na era de Pérgamo, nós vamos ler alguns parágrafos. O parágrafo 17 até o 23 que eu vou ler aqui desta mensagem para os irmãos. Aí depois a gente vai comentar alguma coisa a respeito dessa desvalorização, que era o contrário. A noiva, ela valoriza a redenção. A esposa de Cristo, ela valoriza a mensagem. Mas a igreja, ela desvaloriza o que Deus fez. Tanto no Calvário, nós vamos passar pelo Calvário, nós vamos passar por Apocalipse 10, 7, e nós vamos passar também por Apocalipse 10, do 8 a 11, o que já foi feito, né? Então hoje é o tempo de desvalorizar. Mas só que a noiva, ela valoriza, porque a noiva, ela é profeta. A noiva, ela crê no que Deus já fez, não o que Deus vai fazer, é o que Ele já fez. Vamos ver, essa mensagem é 7 de dezembro de 1960. Nós sabemos que esta mensagem foi corrigida pelo irmão Brana, né? E nós vamos ler aqui no parágrafo 17. E em João 1, verso 1, onde diz: no princípio era o verbo, a raiz de onde tomamos nossa tradução para a palavra logos, que significa o pensamento ou conceito. Ela tem o duplo significado de pensamento e fala. Ora, um pensamento expresso é uma palavra, ou uma palavra. Isto não é maravilhoso e belo? João diz que o conceito de Deus foi expresso em Jesus. E Paulo diz a mesma coisa em Hebreus, capítulo 1, verso do 1 ao 3. E havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, Logos, né? Que Logos nós estamos aprendendo aqui com um irmão Brana. E para a gente ver essas coisas também foi através de João, né? Ele que nos tem ensinado. João é este ministério da hora, o ministério do dia. Então, este logos, que quer dizer conceito, que quer dizer fala, que quer dizer palavra. É por isso que diz, no princípio era o verbo era Deus, né? Então, o que é uma palavra, o que é uma fala, é um pensamento expresso. Vamos continuar. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas. 18, parágrafo 18. Deus tornou-se expresso na pessoa de Jesus. Jesus era a expressa imagem de Deus. Novamente, em São João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A própria substância de Deus se fez carne e habitou entre nós. O grande Espírito de Deus, do qual nenhum homem pode se aproximar. Moisés tentou ver ele e ele viu somente as costas, né? Parecendo de um homem. Vamos continuar aqui. O qual nenhum homem jamais vira ou pudera contemplar. Agora estava morando em carne e habitando entre os homens, expressando a plenitude de Deus aos homens. Deus nunca foi visto por alguém. Agora você pode dizer assim, não, mas a Bíblia diz
que Deus falava com Moisés face a face, cara a cara. E agora, pastor, Deus nunca foi visto por alguém. Se a Bíblia diz que nunca foi visto, é que nunca foi visto. É que ele se confunde. Moisés não estava falando com aquele Deus Espírito. Moisés estava falando com este Logos, com este verbo, né? Com esta coluna de fogo, com este filho. Porque a primeira palavra falada de Deus foi o Logos, foi o Filho, né? Foi a coluna de fogo. Então dá para se entender isto aqui. Deus nunca foi visto por alguém, o Deus Espírito. O Filho unigênito, quer dizer, o Logos, a fala, a palavra, o verbo que se fez carne. Hein? O Filho unigênito que está onde? No seio do Pai. Esse o fez conhecer, né? Esse fez conhecer. São João 1, versículo 18. Então, Moisés falava com ele cara a cara, face a face. É igualmente Paulo. Paulo viu ele, que não aguentou, que caiu na terra, né? Foi prostrado na terra, e ele viu aquela mesma coluna de fogo. Ele estava ali cara a cara com aquele Logos, ele estava cara a cara com aquele verbo, em forma de coluna de fogo, ao ponto dele dizer: quem és, Senhor? E aquela coluna de fogo falava. Aquela coluna de fogo era aquele Deus que tinha se tornado carne, e depois que ele se tornou carne e sangrou, ele voltou à sua origem, ele voltou a Logos, e ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues, Saulo. Duro é calcitar contra os aguilhões. Oxalá que este povo visse que eles não estão perseguindo o homem, eles não estão perseguindo o povo de Deus, eles estão perseguindo o próprio Logos, eles estão perseguindo o próprio Deus Brahma, com o novo nome dele, que esta mensagem manifestada, que manifestou no sétimo anjo, que manifestou num homem só, através de 24 anos, e agora está manifesta na sua esposa, na sua igreja. O verso 20, Deus que certas ocasiões manifestou sua presença pela coluna de nuvem ou fogo, que causou terror aos corações dos homens. Este Deus, cujas características do coração foram tornadas conhecidas somente pela revelação da palavra através dos profetas. Agora torna-se o Emanuel, né? Agora você pode jogar tudo para os nossos dias. O Emanuel, Deus conosco para sangrar. O Emanuel agora é o anjo forte, em Apocalipse 10, do 1 a 7, manifesto para revelar. Agora, numa forma humana. O irmão Brana, ele não era Deus, mas Deus era o irmão Brana. O pastor Osmar Brana, ele não era Deus, mas Deus era ele. Nós não somos Deus, mas Deus é você. Deus está em você. Se a palavra está em você, quem é você? Hein? Você é a manifestação de Deus, desta super raça, desta super igreja, que sairá daqui a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos. Só tinha uma forma de Deus nos tirar aqui da terra. Era Ele mesmo se manifestando em carne, para trazer esse plano de redenção para nós. E o que é que acontece? Eles desvalorizam. Agora torna-se Emanuel, Deus conosco, declarando-se a si mesmo. Isso é lindo. É Deus conosco, declarando a si mesmo. Aí você põe aqui o anjo forte se manifestando em carne. Apocalipse 10, 7, se declarando. Agora, quem declarou, quem clareou, quem manifestou isso para nós? Quem manifestou esse segredo de Deus, estes selos de Deus, este cordeiro que tinha saído do trono de intercessão e nós não sabíamos? Quem foi? Vamos continuar aqui para ver se você capta. Declarando-se a si mesmo. A palavra declarar é tirada da raiz grega, que frequentemente interpretamos como exégese,
que significa explicar completamente e tornar claro. Então, quem tornou essa palavra claro, quem declarou essa palavra exeges, declarou, clareou, explicou para nós o que era Apocalipse 10, de 1 a 7. Quem foi que explicou isto que nós não sabíamos? Quem foi que explicou aquela constelação, essa nuvem misteriosa para nós? Quem foi que viu ao ponto de dizer, o irmão Branham dizer, vire para a direita? Os ministros de primeira e segunda etapa não viu. Eles deduziu. Eles só passaram a ver quando este homem exege. A palavra grega, clarear, exégese. Clareou para nós, explicou para nós. Por que não reconhecer isso? Por que não crer isso? Por que desprezar isso? Por que tentar confundir o povo sobre isso? Nenhum pastor, nenhum ministro, nem eu, nem outro, nem qualquer outro vai superar esta voz. Não tem na face da terra. Está tudo clareado, está tudo explicado. Ouve ele explica. É onde Deus está trabalhando, numa forma tão simples, com o educado, que os homens e que estão com a mente intelectual passam por alto e confunde, tenta confundir, tenta menosprezar. Se você é a favor da palavra, por que você menospreza? Se você crê na palavra, por que você a diminui? Se você diz que ama esta palavra, diz que ama Apocalipse 10, de 8 a 11, se você diz que é filho de Apocalipse 10, de 8 a 11, por que você diminui? Por que você ignora? Por que você rejeita? Desvalorizando a palavra. Aí diz exégeses, que significa explicar completamente, tornar claro. Nunca ninguém tornou tão claro o que era a deidade. Nunca ninguém na face da terra deixou tão claro para nós o que é este Logos, o que é esta luz que saiu de Deus, o que é essa teofania, um corpo que aparece e desaparece, aquele corpo de Deus. Ninguém deixou isso tão nítido para a esposa. Não tem ninguém como tomar isso dela. Isso é da esposa, isso é para a esposa. Se você não quer, deleta. Se você não quer, joga fora. Se você não quer, despreza. Se você não quer, taca fogo nesse CD. Taca fogo, taca com a tua fé. Joga fora com a tua fé. Despreza quando você quiser. Será tarde demais. Tarde demais. Aí diz, significa explicar completamente, tornar claro. Isto é o que a palavra viva Jesus fez, ele trouxe Deus a nós. O que Jesus fez, ele trouxe aquele Deus da eternidade, do princípio, ele trouxe ele a nós visível, mas nós não estávamos lá, nós cremos, e este mesmo Deus, vamos colocar este mesmo Filho, em Apocalipse 10, de 8 a 11, fez esse Deus Branham caro para nós, fez esse Deus tangível para nós, fez esse Deus apalpável para nós. Aí diz, ele revelou Deus para nós como uma clareza tão perfeita que João pôde dizer em primeira carta de João, 1, do 1 ao 3, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o Logos, que significa fala, diz o irmão Branham entre parênteses, e o que vimos com nossos olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela, e vós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai Branham e nos fez manifesto em carne através de Apocalipse 10, de 1 a 7, mas nós não sabíamos que era Deus encarnado se este esclarecedor não viesse esclarecer, fazer isso conhecido claro. A palavra claro quer dizer exército. Se ele não tivesse comido este livrinho explicado para nós, por que agora ignorar? O que vimos vimos e ouvimos, isso vós anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai.
A nossa comunhão é com quem? Com o Pai. Agora você joga aquele Pai lá da cruz, aquele Pai lá da eternidade. Eu quero que você jogue aquele Pai anjo forte, aquele Pai eterno, que estava em espírito, que estava em Logos, e viu outro anjo forte que descia do céu. Quem foi que fez esta comunhão do Pai? Não foi o Filho? Através de Apocalipse 10, do 8 a 11? Não foi o Filho? Não foi a mesma palavra que saiu do lado de Deus, do lado dos trovões, quando o Filho do Homem fez o casamento? Hein? Olha, Jesus Cristo, o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo, quando Deus fez verdadeiramente revelado, ele foi manifesto em carne. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Aquele que vê a Brana, vê o Pai. Aquele que vê a João, vê o Pai. Aquele que vê a esposa, vê o Pai. O sétimo selo. Isso é uma loucura para o povo. E agora, voltando em Hebreus 1, do capítulo 1 ao 3, notamos que Jesus era a expressão da imagem de Deus. Jesus lá, para sangrar, era a expressão da imagem de Deus. O sétimo anjo era o quê? Era a expressão da imagem de Deus para revelar. João era o quê? Ele comeu o livrinho, ele era a imagem também deste sétimo selo para expressar, para esclarecer para a sua esposa. Isso parece uma loucura, né? Mas deixa a gente com essa loucura. Essa loucura que nos dá arrebatamento, essa loucura que nos dá fé de rápido, essa loucura que vai nos transformar num abrir e fechar de olhos, essa loucura que vai ver os nossos olhos enxergar os nossos entes queridos ressurretos. Vamos ver se Osmar Brana ressurreto. Vamos ver Apocalipse 10, de 1 a 7, ressurreto. Quem pode fazer isso a não ser ele? Hein? A imagem de Deus, ele era Deus expressando a si mesmo na forma do homem, ao homem. Deus não poderia vir de outra maneira. Ele teve que se tornar homem para se aproximar, para pagar aquele pecado de Adão, e depois vir através de 7 eras intercedendo, até para tomar outro homem, para se expressar o homem João, e o homem João que se expressar a esta esposa também, que é humana. Ela é humana, ela é homem. Quando a gente fala que ela é homem, a gente já põe a igreja homens e mulheres, né? Homens e mulheres, porque no corpo de Cristo não se casam nem dão-se em casamento, né? São como os anjos, diz a Bíblia. Olha, e há porém mais alguma coisa a se notar neste verso especial, o verso 1 e 2. E havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem você nota aqui na margem da sua Bíblia, que você verá uma correção. A palavra pelos não é a tradução certa que deveria ser. Então, não que deveria ser, hein? A tradução, me perdoe, não é a tradução certa. Deveria ser em, né? Não pelos. E se então, corretamente, havendo Deus antigamente falado aos pais nos profetas através da palavra. Samuel 3, 21. Porque o Senhor se manifestou a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Isto esclarece 1 João 5, 7, perfeitamente. O Espírito e a palavra são um. Jesus revelou o Pai. A palavra revelou o Pai. Jesus era a palavra viva. Graças a Deus, hoje, ele ainda está a palavra viva, que se manifestou em carne, ali no entardecer. Não confunda o entardecer com o amanhecer. O amanhecer foi lá na Palestina, mas era o mesmo Deus. Ele mesmo prometeu que obras maiores que esta ele faria. Ele mesmo disse, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, as pessoas depravadas, as pessoas amando mais os prazeres da carne do que as virtudes de Deus. Assim será a manifestação. Ele não podia dizer eu outra vez, mas era ele usando um corpo que era tangível, um corpo, uma imagem, a imagem de Deus. Para os americanos era Brana, a imagem de Deus.
Agora o pessoal vai pirar. A imagem de Deus para os brasileiros era Osmar Brana. A imagem de Deus hoje é você. Você é a imagem de Deus. Porque Deus não habita em templo feito por mão humana. Você é o templo santo de Deus, onde Deus está, a misericórdia estendida, a redenção está dentro de você, a misericórdia está dentro de você, esses trovões estão dentro de você, o novo nome está dentro de você. Dentro de você. Quando Jesus estava sobre a terra, ele disse: não crede que eu estou no Pai? Agora você, João, podia dizer: você não crê que eu estou em Brana? E que Brana está em mim? A noiva pode dizer a mesma coisa: não vê que Deus está em mim? Que Brana está em você? Hein? Que esta é a palavra da vida. Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não a digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem fazia as obras não era Jesus, era o Pai Espírito que estava nele. Quem fazia as obras em Brana não era Brana, era o anjo forte que estava nele. Quem fez o João com o meu livrinho, quem fez ele enxergar o Cordeiro saiu do trono, quem fez ele enxergar a obra do Nicolaíta, quem fez ele enxergar a deidade, era Deus, o Espírito que estava nele, e essa mesma mensagem está em você, está em mim. Tem que ser assim. É assim. A palavra que eu vos digo, não a digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. É o Pai que estava em Osmar Brana que fez ele fazer as obras, que fez ele tomar o livrinho da mão do anjo. Vai, João! E a voz tornou a falar comigo, não. A voz falou com você? E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Contigo? Não. Com quem, ministro? Qual ministro, hein? Qual da primeira e segunda etapa? Quem foi? Não. Foi com um homem de Franca. Um homem da mesma estatura do irmão Brana, 1,60 m por aí assim, 1,60 m e pouco. Com o nariz aniquilo, parecia mais com um judeu. Hein? Foi ali que ele manifestou, e a voz tornou a falar com agora. Todo mundo agora diz que Deus está falando com ele para ele ir lá tomar. Não adianta tu ir lá, que já teve um que comeu. E não adianta tu procurar no CD que a noiva já comeu, que estava dentro do CD. Está dentro dela. Ela ouve porque ela ama, mas já está dentro dela. Deus já está manifestado nela. O Pai que está em mim é que faz as obras. São João 14, 10. Então, você pode ver aqui que isso aconteceu. A gente falando aqui deste conceito, deste logo, desta fala, desta palavra, que estava lá no princípio, que Deus criou. Deus criou, Ele fez esta imagem. Foi por isso que Ele disse a Adão, foi por isso que Ele falou consigo mesmo, que este logo, e disse: façamos o homem a nossa imagem, era a nossa semelhança, é porque Deus já tinha feito esta imagem para Ele. Deus já tinha feito este logo, Deus já tinha feito esta teofania. Agora precisava dessa teofania materializar. Mas Deus já tinha nos remido antes da fundação do mundo, antes de você pecar, antes dele vir no Calvário, antes de Adão cair, antes de Adão falhar. Você já pensou um Deus desse? Na mente dele já estava tudo programado, mas ele precisava manifestar este plano dele em carne humana. Então o que foi que ele fez? Antes mesmo que Adão, antes de Adão pecar na carne, Adão estava antes da redenção, daquela manifestação de Deus em carne, mesmo sabendo que Deus já tinha remido nós antes da fundação do mundo, mas ele estava antes daquela redenção há 4.000 anos, antes dele pecar. E Deus tinha que se manifestar, tinha esses atributos na mente dele. Ele era curador, mas não tinha quem ele curar. Irmão Brana fala isso. Ele era salvador, mas como era que ele ia salvar se não tinha ninguém perdido? Hein? Ele era libertador, como era que ele ia libertar se não tinha ninguém para ele libertar? Hein? Ele era revelador, mas como é que ele vai revelar se ele ainda não tinha o plano, pagado o preço
do pecado dos nossos pais, Adão. Como é Adão e Eva? O preço do pecado. Então, antes mesmo que Adão pecasse, ele tinha perdoado. Mas para isso ser manifesto em carne, Adão estava antes disso. Antes disso. Veja que Moisés e os demais, eles estavam sobre sacrifício de animais. Todos aqueles que morreram antes deste cordeiro vir e pagar o preço na cruz do Calvário, antes que morreram crendo nele, foram salvos. Todos os americanos, todas aquelas pessoas que morreram crendo nessa manifestação do sétimo anjo, estão despreocupados. Mas depois que passa, que ele rejeita, que ele desvaloriza, não tem mais perdão. O perdão para a América do Norte estava aqui na América do Sul. Para aqueles que permaneceram, era se consertar suas doutrinas, seus erros doutrinários de dualidade, sentar e ouvir este homem. Era a mesma coisa dos pentecostais. Eles tinham que largar as maneiras dele de crer, eles tinham que largar os modos dele de batizar o povo em título de Pai, Filho e Espírito Santo e voltar a ouvir aquele Malaquias 4. Aquela manifestação de Deus ali para restaurar a palavra. Até que tudo tivesse restaurado, aí sim, era para eles crer na abertura daquele selo. Aquilo era salvação para eles. Mas eles rejeitaram, eles ignoraram. E aqui na América do Sul, era para a igreja da América do Norte crer na mensagem deste mensageiro da América do Sul. Mas o que foi que eles fizeram? Eles desvalorizaram. O que foi que a primeira e segunda etapa fez? Que era para crer. Eles estavam bem. Porque você tem que ver uma coisa, que os discípulos, antes, aonde eu li aqui, São João, capítulo 17, versículo 20, que ele rogou por eles. Ele não somente rogou pelo ministério ali, pelo aquele ministério, mas ele já fez uma intercessão até por nós. Eu rogo não só por estes, mas rogo por aqueles que hão de crer no sétimo anjo, que hão de crer em mim através de tua palavra. Então preste atenção que ele estava fazendo essa intercessão antes dele ser crucificado. Antes dele derramar o seu sangue lá na cruz do Calvário, ele já tinha feito uma intercessão antecipada. Os discípulos ainda estavam aquém. Estava aquém ainda. Mesmo lá na mente de Deus, essa intercessão já tinha acontecido. Mas ele tinha que manifestar essa intercessão em carne humana. E quando ele manifestou essa intercessão e teve que morrer como todo cordeiro no Antigo Testamento, como aquele sacrifício tinha que morrer, então o crucificaram, o mataram. Então aquele sangue foi a nossa redenção, o pagamento da nossa redenção. Mas você pode prestar atenção, meu irmão, que quando você compila uma carta ou você escreve uma carta, você não começa escrevendo e selando ela. Você primeiro escreve toda a carta e no final você sela. Foi isso que Deus fez. Deus pagou o preço do pecado de Adão, nosso pecado original. É por isso que todo homem tem que se arrepender dos seus pecados, não colocar a culpa em Adão, porque todos nós somos culpados. Você que ainda não crê em Deus, você que ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você que ainda não entendeu este plano de redenção, você tem que tomar sua decisão, assim como Adão tomou a dele e levou todo mundo à perdição, e teve que vir este parente redentor para nos redimir. Agora, depois que ele nos redime, aí vem o Espírito Santo sobre os discípulos. Ali, quando o Espírito Santo estava sobre o discípulo, ele estava fazendo o papel de intercessor como Filho de Deus. Porque se ele consumasse tudo na cruz, o que foi que ele consumou tudo na cruz? Ele fez a redenção de todo o Antigo Testamento.
É por isso que houve aquele rapto no Antigo Testamento. É por isso que houve aquela ressurreição e aquele arrebatamento no Antigo Testamento. Quando ele ressuscitou, os mortos ressuscitaram e foram arrebatados. Então ele consumou a redenção para o Antigo Testamento. Aqueles que estavam sobre o sangue de animal. Agora ele não pôde consumar do Novo Testamento, precisava dele interceder pela primeira era, pelo primeiro mensageiro. Quando ele intercedia pelo primeiro mensageiro, ele estava intercedendo pelo povo que creu na mensagem daquele mensageiro. Então na segunda era, igualmente, na terceira era, igualmente, na quarta era, igualmente, na quinta, igualmente, na sexta, igualmente, na sétima, igualmente. E quando entra na sétima, o último eleito, por isso que diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual foste selado até o dia de vossa redenção. Então, a nossa redenção, o reclame dela, a consumação dela, foi ali, dia 28 de fevereiro de 1963, quando o Cordeiro sai do trono. Quando o Cordeiro sai do trono, então a intercessão cessa. E ali os discípulos que estavam aquém daquela redenção se manifestar em carne humana. Mas Jesus já tinha intercedido por eles. Eu rogo não só por vocês, mas rogo por aqueles que hão de crer em mim. Ele já tinha intercedido antes de passar pela cruz do Calvário. Ele já tinha intercedido por cada mensageiro. Ele já tinha intercedido pelo sétimo anjo. Ele já tinha intercedido por João. Apocalipse 10, de 8 a 11. E quando ele intercedeu por cada mensageiro, Deus não vê, irmão. Deus não vê a igreja. Tu diz o que? Deus não vê a igreja, Deus vê o homem. Tu diz o que, pastor? Se Deus nos visse, ele nos matava, não é verdade? O irmão Brana fala. Ele vê através do sangue, ele vê através de Cristo. Quando Cristo criou Adão, ele disse macho e fêmea. Ele não colocou o nome de Eva. Quem colocou o nome de Eva foi Adão. Ele não destruiu Sara, por quê? Porque Sara estava escondida onde? Estava escondida em Abraão. Se Sara não tivesse para Deus matar Sara, ele tinha que matar Abraão. Isso é muito tremendo. Viu? Para Deus matar Sara, ele tinha que matar Abraão. Para Deus matar a igreja primitiva, ele tinha que acabar com Cristo, mas não podia. Cristo estava ali como intercessor por ela e até completar esse período de intercessão. Aí quando chega no último eleito, o último eleito entra e revela todos esses mistérios que estavam na mente de Deus antes da fundação. Ô irmão, coisa tremenda. Aí a carta que estava selada por Jesus Cristo, aí ele abre. Ele abre para quem? Ele abre e revela para o sétimo anjo. O sétimo anjo recebe na montanha e desce. E quando ele desce, ele vai e revela para a igreja. Aí quando ele revela para a igreja, o que é que Deus faz com a igreja americana? Ele não permite a igreja americana entender. Porque se a igreja americana entende, nós não estávamos aqui. Precisava deste ministério na América do Sul. Esse ministério de explicação, de esclarecimento, que quer dizer exército. Ele veio e comeu este livrinho revelado e profetizou. Irmão, eu não sei onde esse povo encontra tanto João. Para dizer é João aqui, é João para a direita, é João para a esquerda. Não sou, é um João. E João não foi, João ainda está aqui. O ministério dele está aqui. O ministério de João só acaba quando a noiva é raptada. O ministério de João não é outra coisa a não ser o ministério do sétimo selo. O sétimo selo só acaba quando a noiva é arrebatada. Que plano tão perfeito de redenção. Você não está feliz? Que essa intercessão está no teu coração? Está no coração da esposa? Que a gente não precisa de um cordeiro lá no trono, que ele já intercedeu, fez a intercessão antecipada. A Bíblia diz em Hebreus que de uma só vez ele fez uma oblação.
Não como aquele sacerdote rotineiro de ano a ano, fazendo a intercessão para o povo. Não, ele fez de uma só vez. Agora essa igreja, esse cordeiro, esse leão, ele está dentro de você. Esse Cristo, esta revelação. Então esta igreja estava do lado de Brana. Aí quando você fala do lado de Brana, não olhe para Brana. Se você não pode não só espiritualizar a coisa, como você não pode jogar só para o carnal. Você tem que associar as coisas. Deus não podia, Ele mesmo, não fique só com aquele Deus, o anjo forte, com aqueles 7 anjos que vieram da eternidade. Aquilo era a teofania de cada anjo. E uma teofania ali estava viva, que era a representação deste anjo terrestre que estava na terra. Por isso que diz lá, na brecha, creio que é 40, que este anjo estará na terra, no tempo da sua vinda, assim como João esteve na primeira vinda. Ele estava na terra, mas aquela teofania, aquela 7ª teofania, era que tinha o 7º selo. Foi o que trouxe Cristo de volta à terra. Com a atração sobre a montanha, no parágrafo 348, Mombrana fala isso. Almas que estão em prisão, almas que estão em prisão, 348, aquele anjo traz de volta, o 7º anjo traz ele de volta na terra. Cristo não pode pisar daquela forma, ele teve que vir num corpo humano. Você pode me dizer, mas aquele Cristo não vai mais se apresentar. Olha, Deus trata com gentios, com profeta gentil. Deus trata com judeu, com profeta judeu. O último profeta gentil é a noiva. O último profeta gentil foi João. Deixa eu ler um pouquinho aqui, senão não estou dizendo que eu fico só falando. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui para a gente. E agora, irmão, que nós vemos descobrir isso depois dessa redenção. Quando nós vimos descobrir isso aqui no ano 2000, já tinha acontecido. Mas olha a misericórdia de Deus estendida por nós, ele prorrogou isso um pouco mais. Se não fosse abreviado esses tempos, mas só que nós estamos na eternidade. Para a era da noiva não conta tempo. Nós estamos fora da era, a era de Laodiceia está aí. Eles estão aí, eles estão ficando piores. Mas a noiva, ela está na eternidade, a alma dela, nosso corpo está aqui sofrendo as mesmas doenças, as mesmas compressões, as mesmas dificuldades que o mundo está sofrendo. Até vem a plenitude da redenção do nosso corpo. É por isso que a gente tem que ter cuidado com este corpo. Este corpo carne que é atentado, este corpo que se tu tiver aborrecido, tu tiver uma arma, tu dá um tiro. Mas João diz que o eleito, ele não mata, ele morre. Hein? Ele morre. O eleito, ele morre, ele não mata. Nós não estamos aqui para matar ninguém. Quando a gente fala que a gente não tem medo, é porque a gente está protegido. Eu tenho confiança nessa mensagem. A nossa defesa é essa mensagem que é Deus. Não precisa ninguém estar nos defendendo na internet. Não precisa a gente estar batendo boca na internet. Quando a pessoa bate boca é que ela não tem. Ela quer aquilo tomar, então ela começa a fazer qualquer coisa. É porque ela não tem segurança. Ela não tem segurança. Quem foi remido está selado por dentro com Cristo. Almas que estão em prisão. Mombrana disse que Noé, na sua terceira puxada, todo o tempo ele ficou dentro da arca, estava selado. Não tem mais quem tire este selo. Assim como ninguém podia abrir este selo, João chorava muito. Olha, irmão, se toda a redenção tivesse acontecido, a consumação da redenção tivesse acontecido no Calvário, João não chorava. Por não haver ninguém digno de abrir o livro, nem de desatar os seus selos, seus 7 selos. Mas Apocalipse 5, verso 5, o leão da tribo de Judá disse: não chore, João.
Porque o leão da tribo de Judá prevaleceu para desatar estes 7 selos. E quando ele olhou, em vez dele ver um leão, ele viu um cordeiro. Por que ele viu um cordeiro? Porque ele tinha que passar esse período da sua obra intercessória como filho de Deus, até que este último fosse manifesto. Quando este último entrou, João entrou e todos nós entramos. Nós não estamos lutando para entrar, nós não estamos mostrando que nós temos a verdade. Nós não estamos aqui para convencer mais ninguém. Nós não estamos aqui nem pedir para ninguém assistir o nosso culto. Passou este tempo. Você sabe que o sacerdote ele é assim, o pastor ele é assim, o pastor com ofício sacerdotal ele quer agradar, ele quer ir de casa em casa. Venha por culto, venha. Passou esse tempo. Nós não estamos nesse tempo. Olha, veja que sempre a mensagem profética ela corrige o erro. A mensagem profética, é por isso que a noiva ela é profeta. Ela é sacerdócio. Ela é rei e sacerdote. Conforme Apocalipse capítulo 1, verso 6, conforme Apocalipse 22, mostra que lá, que nós somos 22, me perdoe, eu creio que é 4:9, que nós somos reis e sacerdotes. Se eu errei, vai lendo aí que você acha. Você acha lá, nós somos reis e sacerdotes, mas nós temos esse reinado profético. A noiva é profética. Veja que o profético sempre corrige o erro. Quando aqueles 70 se escandalizaram com Jesus, e que ele olhou e só viu 12, um era o diabo. Ele não disse, e agora eu vou ter que visitar cada um desses 70. Ele virou e disse, vocês também não querem ir? Por que vocês não vão embora também? Por que vocês não me deixam? Ele sabia que eleito é eleito. Eleito pode ser chamado de cadela, eleito pode ser chamado de Satanás, eleito pode ser chamado do que for, mas ele não larga a palavra. Ele não larga, ele é preso não no pastor, não no concílio pastoral, ele é preso não na igreja, ele é preso nesta voz. Apocalipse 10, do 8 a 11, é a voz de Deus. Não tem outra voz. Não tem outra voz além dessa. Irmão, é hora da gente escapar com nossas almas. Então nós não estamos aqui, preocupado, quem vai me assistir, quem não vai me assistir. Não, quem vai ouvir, quem não vai ouvir. Não, o eleito já sabe quem ouvir. Não é a minha mensagem que vai fazer efeito para você ir no rapto. A mensagem que está fazendo efeito e que era para fazer efeito, eles têm menosprezado, eles têm desvalorizado, eles têm criticado, e eles não sabem que eles têm criticado a redenção. Aqueles judeus, aqueles fariseus, aqueles homens lá, aqueles sacerdotes, Caifás, Anás e os demais, herodianos, todos estavam ridicularizando a redenção. Eles tinham passado da redenção. Veja que quando esta redenção cessa, nós tínhamos o pagamento desta redenção. O dia da nossa redenção, o dia do nosso reclame, foi quando este 7º anjo abriu este primeiro selo. O primeiro selo, diz o pastor Osmar Brana, que ele não abre, ele não abre revelado na primeira era. Ele é aberto, mas ele não sabia. Precisava ser aberto aqui, revelado para o 7º anjo, para ele mostrar o que foi o primeiro, que foi o segundo, que foi o terceiro, que foi o quarto, que foi o quinto, que foi o sexto. É por isso que aqueles anjos que vieram, aqueles 6 anjos que vieram da eternidade, vieram com... Cada um vieram trazer a sua revelação. E você sabe quem estava dentro daqueles 7 anjos? Era Cristo, que Cristo é os selos. Era Cristo, não era outro. Era outro. Tu diz, pastor, vocês estão ficando doidos. Não interessa. É através da loucura da pregação que salva hoje. Perdido, a loucura da pregação que salva hoje. Perdido, que foram achados. Isso daqui é para a noiva eleita, querida, amada, que ama a voz deste profeta, que ama este play. Que ama este play que é tão ignorado, que foi ignorado pela América, irmão. Aquela redenção.
Quando o Cordeiro saiu do trono, que o irmão Brana pregou aquilo, eles não viram, Deus ocultou, eles não viram o 7º selo. Ele disse, não, nós vamos esperar o irmão Brana ressuscitar. O que era que eles estavam fazendo? Eles estavam ridicularizando os americanos que era para ver. Cadê os homens grandes da América? O que foi que eles vieram trazer? Lencinho, oração, óleo ungido, pular, e nada de 7 trovões, nada de 7 selos. Mas não era para ele. Este livrinho ficou desde 1965 até no ano 2000. João tomou este livrinho da mão deste 7º anjo, comeu este livrinho. Irmão, nós temos que ser agradecidos. Você sabe por quê? Esta grande confusão que o povo está fazendo é porque eles querem pregar, eles querem entregar, eles querem aparecer, eles acham que eles vão ajudar a noiva, mas tudo que estava para ajudar a noiva está dentro das pregações do pastor Osmar Rodrigues Brana. E se eu, como ministro, quero fazer parte, eu tenho que me submeter a esta mensagem que já foi entregue. Isso é humilhação? Não, isso é valorizar. Você quer ser grande na presença de Deus? Então se humilhe. Porque o caminho para cima é para onde? Para baixo. Você não consegue ver Deus se você não morrer para o seu ego, se você não morrer para o seu intelecto, você não morrer para a sua própria interpretação. Que agora o diabo interpretou, o diabo fala também que o Cordeiro saiu do trono, o diabo também fala que a intercessão acabou, o diabo mostra a Deus que Deus era em carne humana, era Deus encarnado lá na América do Norte, mas quando fala no play, ele condena o play. Ele não diz com quem ele aprendeu, ele não é humilde para admitir esta mensagem. Eles omitem a mensagem, ele desvaloriza a mensagem. Ele reconhece um sistema, ele reconhece sistema humanizado, mas menos o sistema de Deus. O sistema de Deus é Apocalipse 10, 8. Este é o sistema de Deus que vai tirar essa esposa de Cristo aqui da terra. Não tem mais nenhum sistema. É o sistema profético. Eu acabo não lendo. Vou ler um pouquinho. Vamos ver aqui. Se eu consigo. Olha, primeiro selo 43. Agora o livro, enrolado com 7 selos, está agora sendo divulgado pelo Cordeiro. Nós nos aproximamos deste lugar esta noite. Deus ajude-nos à medida que os selos são abertos e divulgados, os mistérios do livro são revelados. Amém? Foram revelados ou não foram? Foram revelados, mas ninguém sabia. Ainda não quer citar o nome desses homens, que eles já estão mortos, que se levantaram, até um grande pregador que era ovacionado, hoje está morto, está até descrendo de Brana. Está até dizendo que falo mais de Brana do que de Jesus. Ou seu incauto, seu incrédulo, só conhece Jesus por causa de Brana, do ministério dele. Só conhece o batismo em nome de Jesus Cristo por causa deste ministério. Agora, por que tu fala de Paulo? Por que tu fala de Lutero? Por que tu fala de Wesley? Por que tu fala de Moisés? Me pregue a Bíblia sem falar em homem. Me pregue a Bíblia sem falar nesses homens, sem Deus estar em carne humana, porque Deus tem que estar em carne humana. Mesmo que o homem não é nada, mas Deus ele tem que entrar no homem. Deus tem que entrar num homem, Deus tem que entrar numa mulher. É assim que Deus trabalha, assim como Satanás entra nos seus, Deus entra no deles. Nós estamos vendo aí as duas espécies, precisa nem falar mais, muita coisa. Então me pregue a Bíblia sem falar nos homens que passaram para o Senhor. Me fale de Elias, me fale de... você vai dizer, mas ele foi arrebatado num redemoinho. Mas então me fala de outros. Me fala de Abraão. Me fala de Noé. Me fala mesmo de Paulo, que foi morto. Me fala foi assassinado. Me fala de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Me fala dele.
Me fala do Evangelho sem falar nele. Me fala do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo sem falar o nome de Pedro se colocando de pé para pregar o Evangelho. Me fala de restauração sem falar em Brana. Me fala de comer o livrinho sem falar em Osmar Brana. Tem que falar. Primeiro selo, 51. Agora os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são completamente abertos, o tempo da redenção terminou. Por quê? O Cordeiro deixou a posição de intercessão. Oh, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Ser agradecida por esse ministério. Nós vamos ser eternamente gratos. Nós amamos. Nós não somente amamos a Bíblia. Nós amamos a mensagem do irmão Brana. Nós amamos a mensagem de João, que está... Não deu tempo de escrever, porque não tem para quem. Para quem lê. Isso é só para nós, está na voz. Está na voz, está na corda vocais. 4 homens. 4 homens que Deus usou as cordas vocais. Outro eles usou, mas como referência, Moisés, Jesus, Brana e João. Referências. Todo o plano da redenção. Todo. Moisés, para a lei. Jesus, para nos redimir. Brana, para nos reclamar. Mas é o mesmo Deus. É homem, mas é Deus no homem. Não olhe só para a parte carnal. Olhe para o espiritual. E não olhe só para o espiritual, porque você se perde. Porque Deus tem que estar no homem. Porque o homem não vai saber das profundezas que estão em Deus. Profundezas que estão em Deus. Tem que ser Deus mesmo, vindo nele, e declarando, e falando, e repetindo. Tudo aquilo, irmão, João não omitiu nada, João falou tudo, João pregou tudo. Escute as mensagens dele, escute as de trás. Vem ouvindo, vem lá de trás, vem até para frente, você vai ver a dimensão que você vai entrar, o que você está perdendo. O tempo da redenção terminou porque o Cordeiro deixou a posição da intercessão para vir tomar seus direitos. Ele era mediador nesse meio tempo. Mas quando a verdadeira revelação ocorre sobre os selos, à medida que ele começa a abrir, o Cordeiro vai saindo do santuário. Isto é de acordo com a palavra, lemos isso na noite passada. Ele veio, tomou o livro de modo que ele não é mais mediador. Meu Deus, isso faz... Irmão, nós, pela graça de Deus, não dá tempo de brincar. A gente não está brincando. Você acha que eu estou brincando? Eu vou viajar para quê? Para tomar o dízimo de vocês? Nunca. Eu estou só atendendo o trabalho deste João. Eu estou só trabalhando para este 7º selo. Eu não tinha a revelação que hoje eu tenho. Pela graça de Deus, quando as pessoas falam isso, elas nos criticam, elas zombam. Uma vez eu cheguei com o pastor Osmar e disse: eu não via a mensagem de um só homem, pastor. Ele disse: eu também não via. Que ele não via? Estava fazendo papel e não sabia? O 7º anjo estava fazendo papel, abrindo o 7º selo e ele não sabia? Ele estava inspirado. João estava inspirado, ele veio saber, não que saiu a inspiração, era a mesma inspiração, mas aquela inspiração ele começou a ver e dizer: não terminou. Mas não terminou. O que terminou foi a mensagem dele entregar. Não tem mais ninguém que vá numa mensagem além dessa que já foi. Irmão, é tão fácil isso. É só você ver que só teve um. Quantos foram arrebatados no Monte Pôr do Sol? Quantos foram arrebatados acima daquela montanha, nas nuvens? Quantos foram? Aqueles que estavam no pé da montanha, aqueles 3, quantos ministros subiram ali para ter aquela experiência? Só um. Só um. Deus revelou só um. Foi só um que comeu. Não foi 2, nem 3, nem 4, nem 5. Eles estão dizendo que comeram foi tudo mentiroso. Eles têm que admitir que eles comeram através do ouvir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na profecia do Brasil, Deus não enxerga muitos servos, ele enxerga só um. O quíntuple de Efésios
ele não é, eu não, como eu sempre digo, eu não sou do quíntuplo porque sou um pastor. Não. Eu sou pastor e faço parte do quíntuplo porque eu criei nesta mensagem de uma só pessoa. O dia que eu ignorar a mensagem dessa pessoa, eu não faço mais parte do quíntuplo. O dia que um apóstolo ignorar essa mensagem de uma só pessoa, ele não é mais do quíntuplo. Eu fiquei muito olhando os pastores, né, querer mostrar, depois da partida do pastor Armar, olha, fulano está agora no meu ministério, reparti tudinho. Agora tu é daqui, agora não, tu é de João. Tu pode ter um pastor local, escolher um pastor local, mas creia na mensagem mundial. Se tu ficar só na mensagem local, tu está liquidado. É por isso que tem que ouvir. Tu tem que ouvir o CD e ouve o teu pastor, ouve o CD e ouve o teu pastor. Mas não é para maltratar o pastor, não. Porque às vezes, nós como ministro, eu, esses ministros que crê, nós temos lápis. Vocês lembram da história do homem da casa de farinha Belar? Que ele estava precisando de funcionários e colocou uma placa que precisava de algumas pessoas para fazer a prova, para ver quem aprovava para ficar naquele cargo, naquela função. E quando ele viu um homem que tinha um lápis sem borracha, aí aquilo mexeu com ele. Ele chegou lá com aquele rapaz muito esperto e disse: impressionante, você não tem borracha, né? Ele virou e disse, ele achou que estava fazendo grande coisa. Ele disse: é porque eu não erro. Ele disse: então eu sinto muito. Então não dá para você ficar aqui. Porque eu quero pessoas que falem e consertem. A gente pode falhar em palavras aqui pregando, mas a hora que a gente ouvir a coisa certa, a gente tem um Espírito Santo, a borracha para chegar aqui e dizer: irmão, estava errado o que eu cria. Isso que é um homem verdadeiro. Eu não vi assim, ó. É assim. Vamos ficar com assim. Com Deus do amém. Vamos ficar com Deus do amém. Né? Às vezes é ruim. Sabe por que é ruim? Porque geralmente um ministro, ele quer ser ovacionado, ele quer que outro bata na costa dele. Olha, esse é um ministro fulano de tal. Vamos. Não precisa, João ficou só todo esse tempo. Não pense que algum ministro estava ajudando, nós estávamos era atrapalhando o trabalho de Deus. Agora que é para a gente trabalhar, eles querem atrapalhar, não valorizando. O meio tomou o livro do modo que ele não é mais mediador, porque o chamaram de leão. Deixa eu ver aqui. Eu ia ler essa, mas eu vou ler esta bem aqui. 324. Escarnecedores nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Muito bem, Noé reconheceu o sinal, a mensagem, coisa do dia. Ló, a mesma coisa. Nos dias de Jesus, assim é hoje. Ele escarnece pela última vez. Eles estão escarnecendo pela última vez. Eles escarneciam que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles estavam escarnecendo pela última vez. Eles pagaram o preço pelos escárnios que eles fizeram. Crucificam. Eles pagaram o preço no ano 70 sobre o general Tito, que ele sitiou a cidade. Aí cumpriu: orai para a vossa fuga. Jesus era Deus. Ele estava vendo o que ele estava falando. Orai para a vossa fuga, a não ser no sábado, porque as cidades no dia de sábado de Jerusalém não eram abertos os portões. E general Tito sitiou a cidade, que comeram. O irmão Brana diz que eles começaram a comer as cascas das árvores, e depois, quando acabou muita fome, eles escolhiam para comer um filho de cada vez. Aquele que era o filho dele não comia, mas quando era o filho do outro ele alimentava. Você já pensou o que caiu sobre ele? E sobre nós e sobre nossos filhos. Aí vem o Stalin, Hitler e Mussolini e faz aquele massacre sobre os judeus para eles voltarem à sua terra prometida. Oh, meu irmão, Deus não trata com Israel e com nós. Deus vai ter que nos tirar. Mas eles escarneceram de todos esses profetas, eles escarneceram da redenção lá no Oriente, eles escarneceram da redenção aqui no Ocidente, eles escarneceram da redenção aqui
na América do Sul, e agora eles estão escarnecendo da noiva. É a mesma coisa, eles estão desvalorizando, eles estão menosprezando aquilo que era para ele darem atenção. Mas chegará a hora que eles vão bater na porta e vão dizer: dai-me do teu azeite. O que é o azeite? É o Espírito Santo. O que é azeite? É a revelação contida nestes 7 selos. E aonde é que está hoje? Aonde é que está hoje? Não está no livrinho do irmão Brano. Este azeite está em algum lugar, e só a noiva está alimentando, e só a noiva está se enchendo de azeite. Chegará a hora que eles vêm bater, querer ouvir, mas eles vão ouvir aquela voz: vai comprar, vai nos mercadores, vão aos pastores locais de vocês. Não é eles que vão alimentar vocês? Não é eles que vocês defendem, em vez de defender a mensagem? Vão a eles comprar, que eles vão pregar para vocês. Mas será tarde demais. Quando elas tentaram ouvir, já saiu toda a vida, já está na noiva, e a noiva vai estar na glória. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.